Shalom, shalom, paz, poder, paternidade e prosperidade, a preciosa presença do Pai sobre vós. Eu sou o apóstolo Fabiano Carper e este é o momento Ativação Profética. Em Gênesis 19 está escrito: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. E eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando e riam-se dele. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Parece filme de Hollywood. Quem sabe uma mega produção de Steven Spielberg com todos os efeitos especiais que a cena merece.
Porém, trata-se de uma história real, uma história muito triste. E podemos ver por uma questão lógica, o Brasil passando por uma linha divisória muito delicada. É tempo de orarmos, é tempo de clamarmos, é tempo dos verdadeiros sacerdotes que não se corromperam chorarem ao pé do altar. Os homens comiam, bebiam, festejavam, cometiam todo tipo de atrocidades e pecados que se possa imaginar. Assim é o pecado. Ele nos corrói até nos levar à morte. Assim é o pecado. Pouco a pouco ele nos afasta de Deus até decretar a falta de senso, de critério, onde tudo parece ser normal. Em algum momento lá atrás, estes homens não imaginavam que isso poderia acontecer um dia. A geração posterior não influenciou as gerações anteriores. Não houve sucessão. A Bíblia diz que todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, percebe uma transição de geração. O que estamos construindo para gerações posteriores à nossa? O que herdamos de nossa geração anterior? É muito importante pararmos e refletirmos neste ponto. As gerações, elas precisam ter uma herança de temor a Deus. Uma herança onde os princípios são evidentes. Imaginem a que ponto chegou Sodoma e Gomorra. Estes homens queriam ter relações sexuais com os anjos. É claro, eles não sabiam que eram anjos, pensavam que eram estrangeiros. Ló também não os reconheceu como anjos. Mas a Bíblia diz, olha que interessante, em Hebreus 13:2, e eu creio que esta revelação ela foi inspirada naquilo que Ló vivenciou. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Olha que tremendo! Esta foi a sorte de Ló, que não era um homem santo, que não era um homem que estava seguindo os princípios de Deus. Tanto é que mesmo as tuas filhas, depois embriagaram a seu pai e tiveram relações sexuais com o próprio pai, de onde nasceram os moabitas e os amonitas. Olha que situação! Ló também não era um exemplo de pai. Ele queria proteger os peregrinos, os estrangeiros, mas ele ofereceu as suas filhas para que elas fossem violentadas por estes homens. Imagine como estava em desordem, um caos total estas cidades. Nós estamos diante de um cenário muito delicado. Leis que oferecem proteção a esse tipo de atrocidades. Você compreende o que eu estou falando? Ah, se não for a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É tempo de pregarmos a palavra com poder. Glória a Deus que estes homens, na verdade, eram anjos. Pois quando Ló os defendeu e fechou a porta, os homens daquela cidade empurraram Ló e eles iriam arrombar a porta. E o que aconteceu? Os anjos feriram de cegueira todos aqueles homens, dos mais jovens aos mais velhos. Aí começa o juízo de Deus. Aí começa o anúncio de Deus. Primeiro vem o alerta, antecedente vem a misericórdia, os avisos,
até que por fim vem a sentença. Os homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. E quem é que acusa o povo de Deus dia e noite no tribunal de Deus? O próprio diabo, que dá o prato do pecado. Ele leva as acusações diante de Deus. O pecado pode ser prazeroso, porém ele tem uma sentença extensa, longa e muitas vezes cruel. É tempo de pregarmos com seriedade, com poder, com temor, movidos pelo Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pregue a palavra. Você é responsável por aqueles que você ama. Você é responsável pelo seu bairro, pela empresa onde você trabalha, pelo lugar onde você estuda, pela sua igreja, pela sua família. Ló foi falar com os seus genros que iriam casar-se com suas filhas. E ele lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Sabe o que aconteceu? Os genros de Ló riam da cara dele, porque não tinha respeito, porque não tinha moral, porque não tinha seriedade para pregar a palavra e levar reflexão, e levar introspecção, e levar luz para aqueles que estavam em meio às trevas. Imagine, ao raiar do dia, como uma ampulheta em contagem regressiva, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas. Homens, vocês são os sacerdotes da casa, exerçam o sacerdócio, vocês são os responsáveis pela salvação de vossa família. Ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, leia o texto, irmãos. Os anjos insistiram, os anjos trouxeram a sentença, os anjos feriram toda aquela multidão que estava à porta da casa de Ló, e ainda assim ele estava pensativo. Os homens, que na verdade eram anjos, agarraram pela mão a Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas. E a Bíblia diz que os tiraram dali à força, porque o Senhor teve misericórdia deles. Eles não eram justos. Você vai se lembrar que em Gênesis 18, 23 ao 33, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E a conversa começa: Senhor, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, Senhor, que mates o justo com o ímpio. E Deus disse: não, se houver 50 justos, eu pouparei por amor deles. E aí Abraão sabia que não havia 50 justos e começa a reduzir a escala. E se houver 45? Deus disse: não, eu pouparei. Mas se não houver 45 e houver 40? E Deus disse: não, eu pouparei por amor dos 40. E Abraão continua dizendo: mas se houver apenas 30? Se houver apenas 20, se houver apenas 10, e disse Deus: não a destruirei por amor aos 10. A verdade é que não haviam nem 10 justos na cidade, nem mesmo Ló, muito menos sua mulher, muito menos suas 2 filhas, que
que embriagaram a Ló e tiveram relações sexuais com o próprio pai, e muito menos seus genros, que riram da pregação das boas novas, que riram da pregação da palavra de salvação. Por amor a Abraão, Deus manifestou a misericórdia a eles e os levaram para longe. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua, numa coluna de sal. Toda a cidade, todos os homens, toda a planície, toda a vegetação foi destruída, porque a igreja não era efetiva na terra. O que estamos fazendo? Quais os temas dos nossos cultos? Hoje tem culto para tudo. Você pode descrever uma lista enorme de temas, mas e o culto para o Senhor? E o culto da santificação? E o culto do revestimento, do preenchimento, da plenitude do Espírito Santo para pregar o Evangelho como ele é? Precisamos restaurar cultos para Deus, pois se Deus estiver no culto, grandes coisas acontecerão. Em Deuteronômio 32, 28 está escrito: é uma nação sem juízo e sem discernimento. Deus está atento a todas as leis que estão perambulando pelo Congresso, a todos aqueles que apoiam tais leis. Deus fará separação, mas nós somos responsáveis por aqueles que não sabem discernir entre a mão esquerda da mão direita. Em Isaías 5:20 está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O errado sempre será errado, e o certo sempre será certo, por mais que multidões caminhem e preguem aquilo que é errado. Não retroceda, não renuncie, não deixe de pregar o Evangelho como ele é. Um dia te agradecerão. Em Hebreus 10, 27 está escrito: mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Os amigos do mundo, os amigos do pecado, aqueles que pregam o errado como se fosse certo. Em Mateus 10:15 está escrito: eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por quê? O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, estava falando sobre Tiro, Sidom e Corazim, cidades que o Evangelho foi pregado, cidades que testificaram toda a diversidade de milagres através do Senhor Jesus, mas não se converteram. Estamos em uma nação que se diz 80% cristãos, entre católicos e evangélicos. Mas a pergunta é: estamos seguindo, praticando, ouvindo e exercendo o Evangelho como ele é? Ah, mas Deus é Deus de amor. Calme. Em Jó capítulo 8, versículo 3 está escrito: porventura perverteria Deus o direito?
e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Não se esqueça, igreja, Deus é amor, mas Deus não negocia o direito. Deus não retrocede a justiça. Deus é justo. É tempo de orarmos, é tempo de jejuarmos, é tempo de clamarmos, é tempo de fazermos cultos a Deus. Uma igreja morna causa náuseas a Deus. Uma igreja fria, pouco a pouco morrerá. Perderá a ousadia, perderá a autoridade, perderá o respeito para influenciar. E sem a igreja, toda a terra, toda a nação sofrerá o juízo de Deus. Lucas 17:32. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. E assim eu oro. Pai, em o nome de Jesus, tem misericórdia da nação brasileira, Senhor. Levanta homens, mulheres, profetas, homens influentes e sábios, como José no Egito, como Elias, como Eliseu, homens como Daniel, homens como João Batista, homens como Paulo, Senhor. Abre os céus sobre nós, como abriste sobre Jacó, sobre Natanael. Tem misericórdia de nós, ó Deus Altíssimo. Estenda as tuas mãos em misericórdia. Que caiam as escamas dos pastores. Senhor, não há mais tempo para show, para entretenimento gospel. Não há mais tempo para o social. No poderoso nome de Jesus, precioso Espírito Santo, venha moldar, venha dirigir os nossos cultos. Senhor, venha restaurar o respeito da igreja, a noiva do Senhor. Dai vida à noiva, Pai. No poderoso nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Pecado sempre foi e sempre será pecado. O salário do pecado sempre será a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, dá-nos vida, Senhor. Dá-nos uma vida que venha influenciar aqueles que pouco a pouco estão fechando os olhos no leito do pecado. Senhor, o tempo é agora. Não queremos o fogo do juízo. Queremos o fogo do avivamento para os nossos corações queimar de amor por Ti, queimar de amor pelo nosso próximo. No poderoso nome de Jesus, vem o Teu reino, Senhor. A Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Resgata, Senhor, aqueles que estão nas trevas. Querido Jesus, o Senhor profetizou: nós somos a luz. Queremos brilhar, queremos apontar o caminho. Queremos, meu Senhor, dissipar as trevas na vida daqueles que amamos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. No poderoso nome de Jesus, por amor aos justos na terra, por amor àqueles que não dobraram os joelhos diante de Baal, por amor àqueles, meu Senhor, que estão prestes a olhar atrás. Tem misericórdia. Tem misericórdia, entra com providência, Senhor. Cerca, Deus, os nossos governantes. No poderoso nome de Jesus, caiam as escamas. Toca nos corações, arranca os corações de pedra. Poupa-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém, amém.